Olá a todos e muito bem-vindos a este pequeno momento de reflexão interna e amorosa, porque é o dia de hoje, tem que ser amorosa. Então, neste dia de hoje, em que por todo o mundo celebramos o amor apaixonado, venho convidar-vos por alguns momentos a desviarmos os nossos olhos do que se encontra fora de nós e de nos permitirmos ofertar algum tempo a nós mesmos, a olharmos para o nosso interior. Isto porque, se repararmos, na verdade, no nosso calendário existem muitos dias que celebram o amor. Temos o Dia da Mãe, em que celebramos o amor que temos pelas nossas mães. Temos o Dia do Pai, em que celebramos, obviamente, o amor que temos pelos nossos pais. Temos o Dia dos Avós e temos o Dia da Criança e temos o Dia da Mulher, não é? Que está um pouco deturpado, mas pronto, transformou-se também, no fundo, numa celebração de amor. Temos o Dia de Natal, claro, que está mais do que um pouco deturpado, mas que basicamente também é um dia em que se celebra o amor, não é? E sim, tradicionalmente fala-se de celebrar o nascimento de Cristo, mas para a maioria de nós, portugueses, é basicamente um dia em que celebramos a família, não é? E o amor que nos une e que faz da família uma unidade. E claro, temos o dia de hoje, em que se celebra o que muitos de nós consideramos ser a forma de amor mais intensa que somos capazes de vivenciar. O amor romântico ou amor apaixonado. Ora, se formos a ver com atenção, todos estes dias celebram o amor fora de nós. Ou seja, celebram e por isso servem em determinada medida para reforçar o amor que temos e que sentimos para com as outras pessoas. Ou, em alguns casos, serve para nos relembrar do quão triste é não termos esse amor na nossa vida. E muita gente, independentemente da sua idade, sente por este ou por aquele motivo, nesta ou naquela data, essa tristeza e essa falta. Às vezes até sentem uma certa inveja, não é? Daqueles que ao seu redor, naquele dia, alegremente se encontram envoltos numa nuvenzinha de amor e alegria e, como é lógico, o manifestam livremente. Porque, no fundo, é para isso que aquele dia serve, não é? Porque, em princípio, não é porque hoje é dia da mãe ou dia do pai que vamos passar a amar mais ou menos os nossos pais. A celebração de determinado amor em determinado dia serve exatamente para nos incentivar, às vezes quase forçar um pouco a demonstrar esse amor de forma visível, palpável e a maior parte das vezes de forma material. Às vezes até o demonstramos sem, na verdade, estarmos a sentir lá muito amor. Apenas porque, quer dizer, fica mal, não é? Se não o fizermos, porque se trata de algo culturalmente instituído, ao ponto de estar marcado no nosso calendário. E isto porque ninguém pode ou consegue concretamente medir a quantidade ou a intensidade do amor que sentimos. E então usamos a matéria, não é? Tanto os objetos como o nosso corpo e as nossas ações, para tentarmos demonstrar o quanto amamos determinada pessoa. Oferecemos flores, oferecemos doces ou bombons ou outra prenda qualquer. Usamos a nossa voz para fazer uma declaração de amor, ou usamos o nosso corpo, não é? E abraçamos e acariciamos e beijamos. Quando, na verdade, todos sabemos que amor é energia. E que, se devidamente trabalhada e gerida, esta energia amorosa pode ser energia da mais alta potência. Sentimos-la em nós sem dificuldade nenhuma,
Mas a maior parte de nós não sabe lá muito bem como ofertá-lo ao outro de forma consciente, da mesma forma como oferecemos uma prenda. Afinal, isso nunca nos foi ensinado, não é? Fomos ensinados desde ter idade a dar e receber coisas materiais, mas não fomos ensinados a dar e receber energia conscientemente. Então, ofertamos coisas que esperamos sejam um símbolo ou um substituto adequado da verdadeira oferta que devíamos estar a dar ao outro. E, com alguma sorte, se fizermos o nosso aprendinho à mão, por exemplo, somos capazes de imprimir nessas coisas, nesses objetos, um pouco dessa energia, desse amor. E com esta conversa, quase parece que sou contra estes dias que celebram os nossos amores terrenos. Nada disso. Antes, pelo contrário. O que deveria acontecer é, todos os dias, tirarmos 5 minutos para celebrarmos cada um destes amores. São 5 minutos para trazermos à consciência o quanto amo a minha mãe. 5 minutos para trazer à consciência o quanto amo o meu pai. 5 minutos para trazer à consciência o quanto amo o meu filho, ou o meu avô, ou a minha avó. E, de preferência, nesses 5 minutos, já que esta coisa de simplesmente dar e receber energia conscientemente é um pouco complicada para a maioria de nós, nesses 5 minutos arranjar a forma de demonstrar e de comunicar àqueles que amo esse meu amor. Nem que seja com uma breve mensagem ou com um pequeno gesto. Porque não deveria ser preciso chegarmos ao dia 14 de fevereiro para nos recordarmos do quão importante o nosso companheiro ou companheira é para nós e para a nossa vida. Ou para sentirmos a necessidade de o demonstrar. E espero que seja necessidade que sentimos e não a obrigação. Então, temos todos estes dias que celebram todos estes amores que fazem parte da nossa vida humana. E claro, o problema não é a manifestação desses amores e muito menos a sua vivência. O problema que nós temos é que é este constante movimento que fazemos de deslocar a nossa consciência para fora de nós mesmos. E de ser a partir desse ponto externo a nós que vivenciamos estes amores. Como se disse, claro que devemos amar os outros, sim, e devemos dar importância aos laços afetivos que estabelecemos com os outros, porque eles são essenciais à nossa vivência humana total, não é? E por isso, sim, devemos cultivá-los quando eles são benéficos, ou seja, construtivos, para todas as partes envolvidas. Idealmente, se não estivéssemos tão ancorados nesta nossa vivência mais densa, mais material, esse cultivo desses nossos amores idealmente deveria ser mais energética e menos material, mas pronto, se isso não é possível, então, logicamente, surge a necessidade de manifestarmos esse amor de forma mais física e de o comunicarmos. Contudo, se formos a ver, na maior parte das vezes, seja qual for a forma como manifestamos os nossos amores, este é sempre um movimento de dentro para fora. Ou seja, estou a pegar neste sentimento, nesta emoção, e estou a ofertá-la ao outro, a manifestá-la. E não sei se já repararam, mas atualmente, nesta nossa sociedade ocidental, este tipo de movimento que vai de dentro para fora é o movimento que mais fazemos ao longo do nosso dia, por vezes interruptamente, ao longo de dias sem conta. O que não faria mal nenhum, esta doação constante, se ao menos a nossa consciência permanecesse ancorada no nosso centro. Assim,
pelos mais variados motivos, vivemos constantemente, e se formos a ver, com a atenção nos outros, dando o nosso tempo aos outros, pensando nos outros, ofertando as nossas emoções aos outros. Às vezes são pensamentos e emoções positivas, às vezes são pensamentos e emoções negativas. E como a nossa consciência está também ela fora de nós, não somos capazes de gerir nem controlar lá muito bem estas flutuações e agimos quase de forma, não diria inconsciente, mas subconsciente. Seja como for, os outros são indiscutivelmente o centro da nossa vida. São quem ocupa o nosso ser a maior parte do nosso tempo. E do pouco tempo que temos e que nos permitimos ocupar connosco mesmos, a grande parte desse tempo é preenchido com pensamentos e emoções menos positivas, porque indiscutivelmente nas nossas vidas temos tendência a dar mais importância ao negativo do que ao positivo, tanto no que diz respeito ao que acontece fora de nós, como ao que acontece no nosso interior. Então, diz-se por aí que vivemos numa sociedade cada vez mais egocêntrica, em que cada indivíduo tem cada vez mais tendência a fechar-se sobre si mesmo. E sim, claro, basta observarmos o mundo ao nosso redor, mas há que perceber que esse egocentrismo é reflexo da nossa crescente incapacidade de realmente ver tanto o mundo que nos rodeia como a nós mesmos. Então, até aquelas demonstrações de amor que fazemos, não é, naqueles dias especiais, muitas vezes são exatamente feitas e vividas com esse nível de egocentrismo. Sem sequer me dar ao trabalho de ver o que o outro realmente precisa ou de ver o que o outro realmente quer, ofereço-lhe um ramo de flores, porque isso é o que eu acho que o outro quer de mim naquela data. E porque isso garante também que estou a cumprir a minha obrigação daquele dia. E porque também, claro, permite-me congratular-me, porque, olha, desta vez, mais uma vez, não me esqueci deste dia tão especial. E por fim, fico à espera que o outro me congratule também, não é? E que ele demonstre o quanto apreciou e admirou o meu gesto, não só de eu lhe ter oferecido aquelas flores, como de não me ter esquecido daquela data que é tão importante. Quando, se calhar, do que o outro realmente necessitava de mim, nem sequer era aquele ramo de flores. Ou nem sequer um campo cheio de flores. Quando, se calhar, do que o outro realmente necessitava é que eu parasse por um pouco e simplesmente, honestamente, olhasse para ele. Que realmente o visse, não é? Como se diz, com olhos de ver. Porque sentirmos que alguém realmente nos vê, que alguém realmente reconhece a nossa existência individual e única e que a respeita e até admira, é já uma maravilhosa oferta. E certamente, se formos a ver, muitos de nós compreendemos isto muito bem. Porque já sentimos esta indiferença, este não ver na nossa pele e às vezes até o sentimos e o vivenciamos diariamente. No nosso trabalho e às vezes até mesmo nas nossas casas, com as nossas famílias. Em que os outros simplesmente passam por nós quase como se fôssemos objetos, em que contam com as coisas que fazemos quase como se elas aparecessem do nada, magicamente, ou como se fossem feitas por um robô, não é? E como se aquela pessoa que está ali, mesmo à frente deles, não existisse realmente. Como se nós estarmos ali ou estar outro qualquer fosse exatamente a mesma coisa. E por isso, quando alguém de repente realmente nos olha nos olhos e nos diz algo que pode ser tão simples ou quase insignificante como boa tarde, não é?
Quando esse boa tarde não é uma coisa automática, que repetimos sempre que nos cruzamos com alguém, sem sequer erguermos os olhos do que estamos a fazer para olhar para o outro. Quando alguém realmente olha para nós, assim, dessa forma, com esse nível de reconhecimento, com eu vejo-te e sei que estás aí e que não existe mais ninguém igual a ti. Então é como se algo se acendesse dentro de nós, não é? Como se uma certa dose de calor nos tivesse sido ofertado juntamente com aquelas palavras tão simples e banais. E muitas vezes é apenas disto que o outro realmente precisa. Mas não é só o outro que precisa destas coisas. Porque sim, claro, percebemos todos, vivemos numa sociedade cada vez mais egocêntrica, mais egoísta, marcada pela nossa incapacidade de realmente ver aqueles que nos rodeiam, mas também vivemos numa sociedade em que os membros desta sociedade estão cada vez mais desconectados e descentrados de si mesmo. O que pode parecer um contrassenso, não é? Egocêntricos e egoístas, mas ao mesmo tempo desconectados de nós mesmos. E isto porque esta nossa incapacidade de ver os que nos rodeiam não é exclusiva para os que nos rodeiam. É que também somos incapazes de nos vermos a nós mesmos. Então, vivemos sem realmente ver com o coração aqueles que nos rodeiam, mas passamos a maior parte do tempo focados nos outros. Não naquilo que eles realmente necessitam, claro, porque não somos capazes de o ver, mas ocupamos-nos com as construções que fazemos dos outros. Portanto, como não vemos, inventamos quase, não é? Então aquela pessoa é assim, aquela pessoa precisa disto, aquela pessoa vai fazer aquilo, aquela pessoa pensa isto daquilo e pensa aquilo de mim, não é? E é com base nestas construções, maioritariamente unilaterais e que por isso pouco têm de reais, e que são a base do tal egoísmo que se diz que se caracteriza a nossa sociedade. É com base nestas construções que interagimos com os outros. E é com isto que ocupamos a maior parte do nosso tempo. Tanto quando somos obrigados a fazê-lo, porque por vezes é o que é requerido da nossa profissão, que façamos estes julgamentos vindos do nada, quase, não é? Mas também é com isto que nos ocupamos quando até tínhamos liberdade de estabelecer outro tipo de interações e de relações com os outros. E com tudo isto, resta pouco ou quase tempo nenhum para realmente olharmos para nós mesmos. Para nos ofertarmos aquilo que, por um lado, na nossa cegueira, não ofertamos aos outros e que, por outro lado, sentimos falta que os outros nos ofertem e que às vezes até nos leva, de certa forma, a ressentir os outros, não é? Porque não somos capazes de ver o que o outro realmente necessita, mas esperamos que o outro seja capaz de ver o que nós realmente necessitamos. Então, hoje, que é o dia do amor apaixonado e do amor romântico, e em que se incentiva a demonstração e a manifestação desta emoção que faz os nossos corações bater mais depressa e que faz as nossas faces ficarem rosadas, vamos parar por um pouco. E vamos trazer a nossa consciência de volta ao nosso centro, onde ela pertence. Porque é apenas deste ponto, no nosso centro, que podemos realmente, verdadeiramente ver o mundo que nos rodeia e também ver um mundo que vibra e que cresce e que está em constante mudança dentro de nós mesmos. Vamos sim honrar aqueles que amamos, mas vamos fazê-lo com consciência. Claro, não faz mal nenhum comprarmos aquelas flores
que de preferência deviam vir com raízes, sim, e dentro de um lindo vasinho. Porque, convenhamos, não parece que ofertar algo que está lentamente a morrer, que obviamente está em sofrimento, seja a melhor forma de simbolizar ou exprimir o amor que temos por aquela pessoa de quem gostamos tanto, não é? Lá está, a ausência da consciência e a falta de olharmos para o mundo que nos rodeia e de realmente vermos tanto o que está a acontecer como o que estamos a fazer. Mas pronto. Claro que podemos sempre ofertar algo material àquela pessoa que amamos, mas, mais do que isso, vamos ofertar-lhe um olhar verdadeiro, daqueles que realmente vê, que reconhece e que reconhece muito mais do que aquilo que vê. Que reconhece a importância daquela pessoa nas diferentes áreas da nossa vida, sim, mas, mais do que isso, que reconhece naquela pessoa a presença sagrada do divino. E depois, como no nosso calendário não existe o dia do amor próprio, que é uma grande falha, devia haver, vamos também, no dia de hoje, ofertar-nos a nós mesmos essa mesma preciosa oferta. Vamos apaixonar-nos por nós mesmos, pela maravilha única que somos, porque sejam quais forem os amores que sentimos e celebramos ao longo da nossa vida, só somos capazes de sentir esses amores que nos trazem tanto conforto e alegria, porque somos o que somos e estamos a viver esta vida. E vamos verdadeiramente olhar para nós mesmos, para o nosso reflexo, para a nossa aparência, para o nosso corpo físico, para este veículo que possibilita esta vivência a que chamamos vida. E depois vamos olhar para além disso, para o nosso confuso mundo emocional, para o nosso barulhento mundo mental e vamos mais além. Vamos olhar para o que se encontra por detrás de tudo isto. Vamos reconhecer a presença sagrada do divino em nós. E vamos, de coração, curvar-nos diante deste divino, com a mesma reverência, com o mesmo amor, com que nos curvamos perante um altar ou perante algo que consideramos verdadeiramente sagrado. Vamos agradecer esta presença que nos habita, que nos permite estar aqui hoje, vivendo a vida que vivemos, por mais confusa e tribulada que ela seja. E vamos pedir-lhe perdão, não é? Por tantas vezes nos esquecermos da sua presença, por passarmos tanto tempo incapazes de sequer recordar a sua existência. Um pouco como aquelas pessoas que passam por nós e nem sequer nos veem. Se conseguirmos, se sentirmos que somos capazes de assumir esse compromisso interno, podemos comprometer-nos a parar mais vezes, como estamos a fazer agora, e a simplesmente voltarmos o nosso olhar para dentro, para este lugar misterioso onde esta força habita. Porque todos sabemos, não é? Que quanto mais voltarmos o nosso olhar para esta presença, mais presente ela se tornará na nossa vida. O que é que acham que vai acontecer se pedirmos em namoro o divino que nos habita? Seria interessante, não é? Então, neste dia de hoje, em que se celebra o amor apaixonado e o amor romântico, vamos ofertar algo nosso e real àquele que amamos, sim, mas vamos também ofertar algo nosso e real àquele que nos habita. E depois, amanhã, e depois de amanhã,
e depois da manhã, vamos continuar a alimentar este amor com olhos de ver e, claro, com honestidade. Porque quanto mais esta presença divina estiver presente em mim, mais puro e elevado será o amor que tenho para dar aos que me rodeiam. Porque, no fundo, o que estaremos a fazer é a namorar o próprio amor. E quando se namora o amor, só podemos ganhar ainda mais amor. E com esta reflexão, com este exercício de puxarmos a nossa consciência de volta ao centro, desejo-vos um dia repleto de amor, mais daquilo que vibra conscientemente no nosso interior do que daquele que vem de fora para dentro. E agradeço a vossa amorosa presença, enviando a todos vós um grande abraço pleno de amor. Até breve.